Aconteceu um crime. E aí, qual é o caminho que um fato percorre, desde o momento em que acontece até a decisão final de um juiz? Nessa análise, a gente vai seguir o rastro dessa jornada, passo a passo. E tudo pelo olhar de quem está ali, na linha de frente. A primeira pessoa que chega na cena. Vamos imaginar a cena. Um silêncio. E, de repente, um barulho. Algo aconteceu. Um crime. E agora? O que se faz? Pois é, as decisões tomadas nesses primeiríssimos minutos são o que dão o pontapé inicial para uma cadeia de eventos gigantesca. É exatamente aqui que tudo começa. Então vamos lá, começando pelo começo. A primeira fase, olha, essa aqui talvez seja a mais importante de todas. É o momento em que um evento do mundo real é transformado em um registro oficial, em papel. E é esse papel que vai ser a base para absolutamente tudo que vier depois. Essa resposta inicial tem um caminho bem definido com 3 passos básicos. Primeiro, acontece o incidente em si, né? O furto, a agressão. Logo em seguida, vem o registro interno. O vigilante vai lá e anota tudo no livro de ocorrências da empresa. E por fim, o passo oficial, chamar a polícia para fazer o famoso BO, o boletim de ocorrência. E olha só, essa dica aqui no slide é a dica de ouro. A palavra-chave é objetividade. Nada de eu acho que ou me pareceu que. Não, é para relatar só os fatos, preto no branco. O que foi visto, o que foi ouvido e o que foi feito. Ponto. Pode ter certeza, esse documento inicial vai ser lido e relido, vai passar por um pente fino lá na frente. Ok, com o registro inicial feito, a gente entra na segunda fase. Agora vamos ver como aquele primeiro relatório se transforma. Ele vira um motor, sabe? O combustível para uma investigação policial de verdade. É aqui que entra o tal do inquérito policial. E é super importante entender o propósito dele. Não se trata de julgar ninguém, tá? O foco aqui é investigar. É o trabalho da polícia para descobrir quem cometeu o crime e, claro, juntar as provas de que aquilo de fato aconteceu. E como é que funciona esse inquérito? Basicamente, em 3 fases. Tudo começa quando o delegado instaura, ou seja, abre o inquérito. Depois, vem a parte do trabalho de campo, as diligências, coletar imagens de câmeras, ouvir testemunhas, chamar a perícia. E, por fim, o delegado junta tudo num relatório final e decide se o que ele tem em mãos é suficiente para levar o caso adiante. E o vigilante, onde ele entra de novo nessa história? Bom, o papel dele continua sendo vital. É bem provável que ele seja chamado na delegacia para dar um depoimento formal. E aí o mais importante é manter a coerência. O que for dito no depoimento tem que bater certinho com o que foi escrito lá atrás no livro de ocorrências. Essa consistência é tudo. A investigação policial acabou. E se o delegado achou que tem base para continuar, aí o cenário muda da água para o vinho. A gente sai do mundo da investigação, da delegacia, e entra na arena formal da justiça, quando o caso é apresentado oficialmente a um juiz. Esse é o ponto de virada. O inquérito vai para o Ministério Público, o MP. Eles são os acusadores oficiais do Estado. O promotor analisa tudo e, se considerar que as provas são fortes, ele oferece a denúncia. É nesse exato momento que o investigado deixa de ser um suspeito e passa a ser, formalmente, um réu. Lá no tribunal, os papéis são muito bem definidos, como a gente vê na tabela. O juiz é o árbitro imparcial. O promotor é quem acusa. O advogado é quem defende. E o vigilante? Ele entra como testemunha, com uma função crucial, relatar a verdade dos fatos que presenciou. Nada mais, nada menos. O grande momento do processo, o clímax de tudo, é a audiência de instrução e julgamento. É o dia do ao vivo. O juiz vai ouvir todo mundo, vítimas, testemunhas, incluindo o nosso vigilante e, por fim, o próprio réu. É ali que as provas são apresentadas, discutidas e contestadas. E, finalmente, chegamos à hora da decisão. Mas aqui a gente vai olhar para além do resultado para entender o porquê das coisas. Quais são os princípios da lei que determinam se alguém vai ser condenado ou absolvido? A justiça é sempre representada por uma balança, e não é à toa. De um lado está a acusação. Ela tem o que chamamos de ônus da prova. O que isso significa? Que é o promotor quem tem que provar a culpa. Do outro lado está a defesa, exercendo o direito à ampla defesa, usando todos os meios legais para proteger o réu. E aqui está um dos pilares do nosso direito: indúbio pro réu. É uma expressão em latim que quer dizer na dúvida a favor do réu. Funciona como uma rede de segurança do sistema. Se no final de tudo o juiz tiver qualquer dúvida razoável sobre a culpa, ele tem a obrigação de absolver.
Então, como a defesa trabalha? Ela pode argumentar que não há provas suficientes ou que simplesmente não foi o réu quem cometeu o crime. E tem uma outra linha muito relevante para a área de segurança, que é alegar uma excludente de ilicitude. É basicamente dizer, sim, a ação aconteceu, mas não foi legal. É o caso da legítima defesa ou do estrito cumprimento do dever legal. Então, para a gente amarrar tudo, essa é a jornada completa. Começa com o fato criminoso, isso leva ao boletim de ocorrência, que dá início ao inquérito. Se o inquérito tiver base, vira uma denúncia, que se torna um processo. E no fim da linha, a sentença. É um verdadeiro efeito dominó, onde cada peça depende da anterior. Fica claro que a justiça é uma estrada longa, né? Mas, depois de ver todo esse caminho, uma coisa é certa. Toda essa engrenagem complexa depende totalmente da clareza daquela primeira página, do primeiro relato. A pergunta que fica no ar é: será que quem está na linha de frente está preparado para escrever essa página com a precisão que todo esse sistema exige?